Oi gente, tudo bem? A paz, seja muito bem-vindo a este canal e hoje nós vamos falar um assunto muito importante. Vamos falar sobre a espada flamejante que Deus colocou no jardim do Éden quando Adão e Eva caíram. Então vem comigo descobrir coisas maravilhosas sobre a palavra de Deus. Vem! Oi gente, tudo bem? Seja muito bem-vindo a este vídeo e se você não é inscrito, já te convido logo para deixar o teu like, deixar o teu comentário e compartilhar com mais pessoas. Nós como influenciadores digitais precisamos muito do seu apoio e da sua compreensão, então já te peço para tu dar uma curtida, para tu já compartilhar se tu gostar desse vídeo, para que o YouTube ele possa indicar esse vídeo para muito mais pessoas. Então, conto com tua ajuda, com teu apoio aqui nesse canal, tá bom? Para que muito mais pessoas também sejam abençoadas com a palavra de Deus. Então, vamos lá para o nosso vídeo de hoje. Nós vamos falar um pouco sobre a importância de Jesus, né? Como Jesus, ele cada vez que a gente lê a Bíblia, cada vez que a gente se aprofunda na palavra de Deus, a gente descobre maravilhas. A palavra de Deus, ela não tem fim, né? Todos os dias ela se renova. Não que ela mude, mas ela traz o renovo daquilo que já é a própria verdade da palavra. Então, é muito lindo quando a gente para entender a Bíblia, porque a gente para buscar a palavra de Deus, né? E se aperfeiçoar no seu amor através da sua palavra. Então, cada vez que você lê, toda vez que você lê o mesmo versículo, sempre tem algo revelador de Deus, algo novo, né? Sobre a história, sobre quem é Jesus, quem é Deus, a sua importância. Enfim, é muito edificante, muito gratificante poder estudar a palavra de Deus e ter esse renovo de Deus, né? A Bíblia não é um livro comum, né? Ele é um livro vivo, porque o próprio Deus é o Deus vivo, né? Então, se a Bíblia é a palavra de Deus, ela jamais vai ser uma palavra morta. Ela vai ser renovada todos os dias, né? Mas você tem que buscar isso, você tem que ter interesse nisso, né? E aí Deus derrama sobre você sabedoria, né? Entendimento sobre a palavra dele, ele derrama um novo, ele dá revelações da palavra dele. Então é muito lindo. E lá no capítulo de Gênesis, capítulo 3, versículo 24, fala o seguinte, vamos iniciar aqui aonde eu quero chegar. Depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia guardando o caminho para a árvore da vida. Gente, esse versículo fala sobre o que Deus fez após a queda de Eva e Adão, né? Após o pecado, Eva e Adão foram expulsos do jardim do Éden, então Deus tomou algumas providências espirituais para um propósito. Desde o início, Deus tem um cuidado conosco, ser humano. Desde o início, Deus nunca nos desamparou. Mesmo pecando, Deus sempre está olhando por nós, zelando por nós e dando livramentos. Porque Ele é o Todo-Poderoso, gente. Ele sabe tudo, foi Ele que criou o universo. Então, não tem nada que se passe nos céus e na terra que Deus não tenha ciência. Ele é onisciente, onipotente e onipresente. Ele é o Todo-Poderoso. O meu papai, o meu Abba, né? E aqui nesse versículo que eu li para vocês, fala exatamente uma atitude que Deus tomou para nos resguardar. Por quê? Aqui fala que Deus colocou 2 querubins e uma espada flamejante para poder não deixar que Eva e Adão comessem do fruto da árvore da vida novamente. Quando eles comeram do fruto proibido, automaticamente os seus olhos se abriram e eles tiveram conhecimento do bem e do mal. Lá, bem antes, quando houve a rebelião de Lúcifer nos céus, né, ele pecou, né? Houve um pecado porque ele quis ser igual a Deus ou maior do que Deus. Então houve a rebelião e Deus expulsou, né, Lúcifer dos céus. Lúcifer pecou no ambiente espiritual,
Lúcifer teve um pecado num ambiente espiritual. Ele era espiritual, ele era celestial, e houve um pecado gravíssimo contra Deus, no âmbito celestial, no âmbito pleno, da plenitude, né? A gente pode dizer assim, na total santidade que é Deus ali. Então, ele tinha um acesso direto com Deus, ele tinha essa intimidade, esse acesso direto com Deus. Ele era um ungido, um querubim ungido, né, diferenciado, no âmbito espiritual ali. Então, ele cometeu esse pecado, e tudo que se comete pecado no ambiente espiritual é eterno. Por quê? Porque ele vivia num ambiente eterno, Deus é eterno, os anjos eram eternos ali, né? E ele também fazia parte disso. Então, houve um pecado num ambiente espiritual santo, espiritual, né? Nós, como estou falando de Adão e Eva, pecou no ambiente terrestre, né? Pecou na terra, né? Não era no ambiente espiritual lá nos céus. Pecamos na terra, né? E a árvore da vida, né, é eterna. Quem comer, né, é a eternidade. Então Deus, sabendo disso, com sua sabedoria, claro, não permitiu que Adão e Eva comessem do fruto, porque eles tinham pecado. E se ele comesse do fruto da árvore da vida novamente, o pecado seria eterno, né? Então a morte para ele seria eterna. Por que o diabo não tem perdão? Por que o diabo pecou e Deus não perdoou? Porque ele pecou numa esfera e num ambiente espiritual que é eterno. Adão e Eva pecou num ambiente terrestre, né? Então, sabendo disso, se eles voltassem para comer dessa árvore da vida, o pecado para eles seria eterno, ou seja, o pecado é a morte. A morte para eles seria eterna, entendeu? E o plano de Deus para nós não era isso. O plano de Deus, quando Ele nos formou para sermos eternos como Ele, né? Mas não como pecado, porque Ele não queria que acontecesse a mesma coisa que aconteceu com Lúcifer. Não tem perdão. Pecou num ambiente, numa esfera celestial. E aí, ele colocou os 2 querubins e essa espada que fala aqui em Gênesis capítulo 3, versículo 24, que eu li para vocês, fala que essa espada é uma espada flamejante, que se movia para guardar o caminho para a árvore da vida. E é aí onde eu quero chegar. Quem é o caminho, a verdade e a vida que nos leva novamente à presença do Pai? Jesus Cristo, né, gente? Ele morreu na cruz, veio à terra, se fez homem, habitou entre nós, né? Não cometeu pecado algum, porque era necessário que isso fosse cumprido. Jesus, ele não pecou em momento algum. Ele cumpriu a lei, né? Ele cumpriu tudo que Deus tinha determinado para o ser humano, e o ser humano não conseguiu, porque o ser humano pecou, né? E o pecado nos leva à morte, nos leva à imperfeição. Nós nos tornamos imperfeitos, né? Nós fomos criados perfeitos. Nós fomos criados perfeitos através de Eva e Adão, né? E por causa do pecado nós não somos mais perfeitos. Então precisava do plano da redenção, né, de Jesus Cristo, para nos trazer de volta para Deus, ter um novo relacionamento com Deus, novamente a aliança com Deus. Então, por isso que Deus colocou os querubins para que nenhuma descendente de Adão, nem Adão, pudesse comer dessa árvore da vida. E quando Jesus veio à terra e morreu por nós, isso se cumpriu, essa espada já não existe mais, porque Jesus já foi transpassado naquela cruz. A espada já foi transpassada em Jesus, e Jesus virou o próprio caminho. Essa espada guardava o caminho da árvore da vida, mas Jesus, na cruz, pelo seu sangue, ele virou o próprio caminho. Ele se fez homem e habitou entre nós para ser o próprio caminho que nos leva à presença de Deus novamente. E olha que lindo isso. Deus, cada vez que a gente lê a palavra de Deus, cada vez que a gente vai estudar, cada vez que nós estudamos sobre Jesus, nós nos encantamos cada vez mais com o plano da redenção de Jesus. Então, por isso é muito importante que você compreenda a Bíblia, estude a Bíblia e se aprofunde, porque você vê que desde Gênesis a Apocalipse, tudo fala sobre Jesus, é tudo apontado para Jesus, porque nada foi surpresa para Deus. Deus já sabia de tudo e Deus já tinha planejado tudo
para nos salvar e nos trazer de volta para perto dele. Ele sabia, gente. Ele sabia de tudo. Deus é todo poderoso. Nada está obscuro sobre ele, né? E Deus é tão maravilhoso que nunca deixou a gente desamparado. Sempre teve um plano para nos resgatar e nos guardar, zelar por nós. Nós é que nos afastamos de Deus, de Jesus, através do pecado, porque o salário do pecado é a morte. Então nunca se esqueça, mesmo que você ache que não tem saída, que não tem jeito para você, enquanto há sopro de vida, enquanto há vida em você, há esperança. O único pecado que não tem perdão para Deus é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas todos os outros pecados são sim perdoados. Então, não perca tempo. Venha para Jesus. Venha ser salvo. Receba essa palavra hoje. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Um beijo para todos vocês.